Essa aula de estudos contemporâneos vai abordar a evolução do capitalismo, mudanças sociais, globalização, concentração de renda, IDH e também a exploração capitalista. Bom, nós vamos começar falando a respeito do conceito de capitalismo. Capitalismo é um sistema econômico e social baseado na propriedade privada dos meios de produção, na organização da produção visando o lucro, no trabalho assalariado e também no funcionamento do sistema de preços. O capitalismo começou de maneira primitiva, ainda na Idade Média, no século XI, com as cruzadas, que reabriram as rotas comerciais e aqueceram a economia da época, revitalizando as cidades. A partir das grandes navegações, já no século XV, com o mercantilismo, o capitalismo deixa de ser primitivo e passa a ser mercantil, tendo o comércio como principal fator de impacto social. No século XVIII, entra em sua fase financeiro, e ele prossegue sendo o capitalismo financeiro durante praticamente todo o século XX. Ela prossegue industrial do capitalismo, ela prossegue até o fim do século XIX, mais ou menos. E aí entra em cena o chamado capitalismo financeiro, que começa mais ou menos em fins do século XIX e prossegue durante todo o século XX, principalmente a partir das grandes corporações, das multinacionais, da criação das bolsas de valores e dos grandes bancos. Aí nessa fase financeira do capitalismo, o capital, dinheiro, passa a ser o núcleo da sociedade. E aí no início do século XXI, alguns estudiosos falam em sociedade do conhecimento. O americano Alvin Toffler, por exemplo, ele chama essa nova sociedade de sociedade das ideias, que, segundo ele, seria regida pela criatividade. O filósofo francês Michel Serres já chama essa sociedade de sociedade pedagógica, que, na visão dele, ela seria regida pela educação. Já que prefere falar em economia do conhecimento, ou sociedade pós-capitalista, onde o núcleo deixa de ser o capital e passa a ser o conhecimento. E aí Peter Drucker fala que o trabalhador do conhecimento deve assumir duas novas responsabilidades. Primeiro, buscar a própria informação. E segundo, ele deveria ser responsável pela formação contínua. E essa formação contínua, na opinião do Peter Drucker, ela será tanto mais necessária quanto maior for o grau de escolaridade. E aí, segundo ele, no futuro bem próximo, talvez aí entre 2020 e 2030, os ricos de hoje, regidos pelo capital, serão substituídos pelos sábios, regidos pelo conhecimento. E os pobres de hoje seriam substituídos pelos ignorantes. Já Peter Drucker prefere ele chama de economia do conhecimento ou sociedade pós-capitalista, onde o núcleo deixa de ser o capital e passa a ser o conhecimento. E aí, Peter Drucker fala que o trabalhador do conhecimento deve assumir duas novas responsabilidades. A primeira delas seria a responsabilidade pela própria opinião do Peter Drucker. Ela será tanto mais necessária quanto maior for o grau de escolaridade. E aí, segundo ele, no futuro bem próximo, talvez aí entre 2020 e 2030, os ricos de hoje, regidos pelo capital, serão substituídos pelos sábios, regidos pelo conhecimento. E os pobres de hoje seriam substituídos pelos ignorantes. Já Peter Drucker prefere ele chama de economia do conhecimento ou sociedade pós-capitalista, onde o núcleo deixa de ser o capital e passa a ser o conhecimento. E aí, Peter Drucker fala que o trabalhador do conhecimento deve assumir duas novas responsabilidades. A primeira delas seria a responsabilidade pela própria informação. E também a responsabilidade pela formação contínua. E essa formação contínua, na opinião de Peter Drucker, ela será tanto mais necessária quanto maior for o grau de escolaridade. Significa que a busca pela qualificação profissional é um processo ininterrupto. A gente não pode parar jamais na sociedade atual,
que é regida pela velocidade das mudanças, a gente não pode parar de buscar essa formação contínua, ou seja, a gente não pode nunca pensar em parar de estudar. E aí ele diz que no futuro bem próximo, os ricos de hoje serão... E aí no futuro bem próximo, segundo Peter Drucker, entre mais ou menos 2020 e 2030, os ricos de hoje, regidos pelo capital, eles serão substituídos pelos sábios, que serão regidos pelo conhecimento. E os pobres de hoje serão substituídos pelos ignorantes. Agora, por que há essa exigência de qualificação profissional? Por que todo mundo fala atualmente em formação contínua? Por conta das mudanças sociais. A sociedade atual, ela é marcada pela velocidade das mudanças, por conta justamente dos avanços percebidos nos meios de transporte e de comunicação. Isso vai exigir do trabalhador do conhecimento uma nova postura diante da sociedade. Isso vai exigir dele a busca constante por essa informação. Essa busca pela qualificação profissional, ela não deve ser jamais desprezada, porque uma vez que ele busca essa qualificação profissional e uma vez que ele consegue ter acesso à informação, automaticamente ele consegue entrar com mais facilidade no mercado de trabalho. Ele terá essas mudanças, a velocidade dessas mudanças exigem do trabalhador do conhecimento uma busca constante pela informação e também pela própria formação. Buscando essa formação, buscando essa qualificação profissional, o trabalhador do conhecimento terá plenas condições de entrar com mais facilidade no mercado de trabalho, de ser competitivo e conquistar a sua vaga. Bom, o principal objetivo do capitalismo é a busca pelo lucro máximo das empresas. Agora, o grande problema disso é, nessa busca desenfreada pelo lucro, o lado humano do processo é desprezado. E é justamente aí que se instala o conflito entre capital e trabalho, que seria a base de toda a questão social existente no mundo. O objetivo do capitalismo é a busca pelo lucro máximo das empresas. E é justamente nessa busca desenfreada pelo lucro que o lado humano do processo acaba sendo desprezado. E é justamente aí que se instala o conflito entre o capital e o trabalho, que seria a base de toda a questão social existente hoje no mundo. Isso porque quem produz, no caso os trabalhadores, tem a sua mão de obra explorada e nem sempre tem acesso aos resultados da produção. Ou seja, o fruto do trabalho fica com o capitalista, que é o dono dos meios de produção. Essa exploração da mão de obra humana que Marx chamou de mais-valia. Valia é, portanto, a fonte de lucro dos capitalistas, dos burgueses, que vão acumulando em suas mãos cada vez mais capital, gerando uma desigual distribuição de renda. E aqui talvez resida um dos principais problemas do capitalismo, a concentração de renda. Porque se por um lado o capitalismo permite que haja essa grande concentração de renda, por outro lado, automaticamente vai haver desigual distribuição de renda. Porque no capitalismo, para alguém ganhar de um lado, logicamente alguém tem que perder por outro. Essa é a lógica capitalista. Essa lógica perversa do capitalismo, ela permite que surjam as desigualdades sociais. E aí é onde Marx fala em luta de classes. E essa lógica perversa do capitalismo vai aumentar consideravelmente as desigualdades sociais. E é justamente nesse ponto que Marx fala em luta de classes. E ele aponta como uma provável solução, diante dessa exploração capitalista,